A paz do Senhor, aluno EBD. Hoje é domingo e você já sabe, domingo é dia de EBD. Estamos reunidos mais uma vez hoje para aprender a nossa lição de número 2. As adversidades geram oportunidades. Para isso, eu tenho a alegria de ter comigo dois dos nossos professores. São eles, o meu amigo professor Weidson. A paz do Senhor, meu amigo. Paz do Senhor, professor Orlando. Paz do Senhor, professor Wesley. Paz do Senhor a você que nos acompanha nesse momento. Seja bem-vindo e fique conosco para aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Tenho também a alegria de ter conosco o meu amigo professor Wesley. A paz do Senhor, meu amigo. Paz do Senhor, professor Orlando. A paz do Senhor, professor Weidson. Vamos aprender um pouco sobre a palavra de Deus. Com certeza será uma jornada honrosa. Bora para a nossa lição? O texto áureo encontra-se em Gênesis 39, versículo de número 2. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Verdade aplicada: uma íntima comunhão com Deus faz a diferença no enfrentamento das crises desta vida. Objetivos da lição: expor que as crises nos tornam mais fortes, destacar que a bondade de Deus sempre nos alcança, mostrar que nada pode nos afastar de Deus. Textos de referência: Gênesis capítulo 37, nós faremos a leitura de alguns versículos. E disseram uns aos outros: eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Vamos para a nossa lição? Eu quero começar o tópico de número 1 com o professor Weidson. Professor Weidson, nosso comentarista vai começar falando no tópico 1 sobre a inveja dos irmãos de José. Conte um pouco para a gente. Sim, professor Orlando. Se nós observarmos a história de José, o início da história de José, começando ali no capítulo 37 de Gênesis, nós veremos que basicamente a inveja dos irmãos de José se dava por 3 motivos. Primeiro, o relacionamento de José com seu pai. José era o filho primogênito de Raquel, era filho da velhice do seu pai, e por isso seu pai amava muito ele. No entanto, seu pai o amava tanto que acabou demonstrando isso. José, ele tinha um bom relacionamento com seu pai. Isso foi a primeira coisa que causou inveja nos seus irmãos. O segundo motivo de inveja, a segunda coisa que causou inveja nos irmãos de José, é a túnica que José recebeu do seu pai. Porque nós vemos em 2 Samuel, capítulo 13 e versículo 18, que a túnica que José recebeu era uma túnica utilizada pelos filhos e filhas de rei. Não era uma túnica comum, era uma túnica talar. Era uma roupa diferente. Aquela roupa que os príncipes usavam, ela tinha um significado. Para que um príncipe é preparado durante toda a sua vida? Para assumir o trono, para assumir o lugar do seu pai. Quando Jacó dá aquela túnica a José, ele está dizendo: você vai ser o meu substituto. Naquele momento, ele outorgou a José a chancela. Ele passou para José a responsabilidade. E ele disse, entregando a túnica diante de todos: eu, nesse momento, coloco tudo nas tuas mãos. Você é o responsável por tudo. Isso causou inveja nos seus irmãos. E o terceiro motivo, a terceira coisa que levou os irmãos de José a ter inveja, eram sonhos de José. Quando nós temos sonhos, isso causa inveja a muitas pessoas. Então, basicamente, são esses 3 os motivos que levaram os irmãos de José a terem inveja dele. É muito especial, professor Wesley, a história de José. Mas o nosso comentarista ele começa falando sobre esse sentimento tão desprezível e que mudou tanto o sentimento no seio daquela família. Fale um pouco para a gente também sobre isso. Bom, tem-se uma aplicação muito injustiçada sobre Jacó, porque
ele tem José como preferido, mas vamos analisar bem no contexto familiar. Qual era o comportamento de José quanto ao seu pai? Isso eu acho que não é muito expresso em mensagens, em livros. Eu acho que José, ele era um filho muito prestativo ao seu pai. Ele era muito próximo, ele buscava agradar o seu pai. Então, qual pai que não destina uma porção maior de carinho, uma porção maior de dedicação a um filho que se prontifica? Outro, porém, que a história de José traz em relação aos seus irmãos é a semelhança com as famílias da nossa contemporaneidade. Você vê muitos irmãos se degladiando entre si por questões muito ínfimas, né? Questões muito simples. Então, eu acredito que José possa ter sido preterido pelo pai, não por Jacó ser injusto, mas eu acredito que ele tinha um comportamento que fazia jus a Jacó olhar para ele com carinho, a dar túnica diferente para ele, como nosso professor falou, a transmitir um afago maior por ele. E é isso. Eu acho que aplica-se uma justiça muito grande sobre Jacó, e eu acho que deveria a gente olhar pelo outro lado. E se você buscar o comportamento dos outros irmãos, no próprio versículo que você leu, lá vem o sonhador. Então já estão desdenhando o garoto por ele ser uma pessoa diferente. A diferença de José também causa toda essa historiedade aí que vem combinando nesses acontecimentos, né? É realmente uma história muito rica. A gente já ouviu aqui duas questões de grande importância. E quando a gente fala sobre esse relacionamento que José tinha com seu pai, isso nos remete certamente a um relacionamento entre Deus e os seus filhos. Professor Weidson, é natural que quem está mais próximo do pai se relacione mais com o pai, sinta esse amor de uma maneira mais intensa e também receba esse retorno do pai. A gente pode dizer que foi mais ou menos isso que aconteceu? Sim, nós vemos isso em qualquer relacionamento. Quando, por exemplo, um amigo, ele é mais próximo de você, quando vocês têm uma intimidade maior, você acaba tendo uma atenção especial com esse amigo. O pai com o filho é a mesma forma. Quanto mais íntimo você é, quanto mais você é obediente ao pai, quanto mais você se dispõe a estar com o pai, como falou muito bem o professor Wesley, mas o pai se agrada do filho. Nós vemos no livro do Gênesis que os irmãos de José, eles tiveram, antes dessa história de José, eles tiveram atitudes que o pai desaprovava. Então vem José, que era o filho da esposa preferida de Jacó, era o filho da sua velhice e dá toda a atenção ao pai. Ele tem todo um cuidado com o pai. E isso refletiu diretamente no relacionamento do pai para com ele. E com o nosso Deus é da mesma coisa, é da mesma forma. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Deus se aproxima de nós. Isso é natural. A gente está no tópico de número 1 e a gente está falando um pouco sobre a inveja que aconteceu no seio daquela família. E se a gente fizer um link já com o tópico 2, quando o nosso comentarista vai falar sobre a traição dos irmãos de José, a gente vai entender o que a inveja vai gerar. Professor Wesley, conta um pouco para a gente sobre o tópico 2. Bom, fazendo relação aqui com a traição dos irmãos de José quanto a ele, eu me lembrei de um livro aqui, de um pastor muito conhecido. Ele tem tido uma abrangência muito grande aí no país e fora do país. O nome dele é Thiago Brunet. Ele tem um livro que chama-se Descobrindo o Destino, ou Descubra Seu Destino, algo do tipo. E ele desenvolve uma teoria que ele chama de teoria de expulsão. O que é a teoria de expulsão? É quando algum acontecimento na sua vida é muito duro, é algo que te tira da zona de conforto, mas que você estava vivendo um período muito de paz na sua vida e do nada acontece algo que, te arrebenta.
E aí você fala, meu, o que aconteceu comigo que do nada as coisas viraram de ponta cabeça? Então, dentro dessa teoria, o que ele explica? Que esse momento está te dando uma punção para você viver algo melhor da parte de Deus. Então, quando os irmãos de José o invejam, a princípio parece mal. Aí a gente faz valer aquele ditado que diz assim, tem maus que vem para o bem. Então, quando os irmãos dele o invejam, mal sabem eles que estão dando um gás, estão colocando combustível naquilo que ele vai viver futuramente. Perfeito. É interessante observar que José, ele tem todo um histórico familiar. José provavelmente cresceu ouvindo falar do seu bisavô Abraão, ouvindo falar do seu avô Isaac, ouvindo falar do seu pai Jacó. Ele cresceu ouvindo das experiências dos seus antepassados com Deus. Mas nesse momento, chegou o momento dele viver a sua própria história com Deus. É o que você falou muito bem, professor Wesley. Chegou o momento dele acontecer uma ruptura. Antes, assim como Jó diz no capítulo 42, verso 5, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te contemplaram. José, ele tinha um relacionamento com Deus baseado nas experiências do seu bisavô, do seu avô, do seu pai. Agora chegou o momento dele ter uma experiência própria com Deus, dele ter a sua própria história com Deus. A gente percebe aqui, no tópico de número 2, logo após falar sobre a inveja, o comentarista vai falar sobre a traição. E a gente percebe que isso vai gerar alguns problemas graves para José. Primeiro, a gente vai aprender que ele é afastado do pai, com quem ele se relacionava tanto e tão bem. Isso deve ter causado, inicialmente, uma sensação de ficar sem chão. Wesley, eu tô tentando imaginar como é que José ia lidar com o fato de ter sido traído pelos irmãos, uma vez que a traição é extremamente dolorosa, e ainda ficar distante daquele que lhe dava todo o suporte. Fala um pouco para a gente sobre isso. Uma questão importantíssima. Eu acho que José é um dos maiores símbolos de equilíbrio para que nós possamos copiar. Porque pensa bem, você é o filho preferido do seu pai. José não cresceu em um lar desestruturado. Ele tinha tudo, ele tinha a criação religiosa muito bem postada pelo seu pai, ele era bem alimentado, ele era bem vestido, e do nada tudo isso acontece. E é claro que vamos falar aí no tópico posterior, mas você observa que José mostra equilíbrio em todas as suas atitudes em relação àquilo que acontecera a ele. A psicologia estuda muito isso, que traumas passados contribuem muito para os seus comportamentos no que você faz, né? Por exemplo, você tem atitudes aí contrárias à vida, você é alguém muito revoltado. A psicologia vai buscar um comportamento que fizeram contigo, ou que aconteceu na sua vida, para que você esteja fazendo aquilo. Só que você vai olhar a historicidade de José, você percebe que é totalmente ao contrário. Ele foi traído, ele foi jogado dentro da cova, ele foi vendido como escravo. E aí eu sei que no tópico à frente nós vamos entrar um pouco mais aí sobre como ele se comportou ante esses comportamentos. Professor Edson, o professor Wesley adiantou um pouquinho para a gente dessa linha do tempo de José, e ele foi muito feliz ao nos contar que aonde se esperavam traumas, José reage diferente do que hoje a psicologia esperaria, do que hoje seria explicado. José consegue, de fato, transformar as adversidades em um impulso para que ele continue a caminhada. Não deve ter sido fácil. Uma vez agora que ele é afastado do convívio com o pai, vendido para mercadores, José vai parar na casa de Potifar, e ele não mudou em nada a sua conduta. Explica isso aí para a gente. Exatamente, professor Orlando. É interessante observar
que José, como o professor Wesley bem colocou, ele foi do ápice, literalmente, para o fundo do poço. Ele saiu da convivência do seu pai. Lembra-me quando o Senhor falou a Abraão, sai da tua parentela, né? Foi necessário que José vivesse essa mesma experiência de uma forma diferente do seu bisavô, mas ele também viveu essa experiência. E é interessante observar que onde José estava, a sua obediência a Deus não foi alterada. Alguns estudiosos falam que Potifar, ele não era um guarda comum. A Bíblia diz que ele era o chefe da guarda. Quando se fala que ele era o chefe da guarda, Swindoll diz que ele era o chefe da tropa de elite egípcia. Potifar era um homem que executava as ordens de Faraó. Ele era um homem que tinha a vida e a morte em suas mãos. Era um homem rígido. E José se adaptar a essa nova modalidade de vida. Ele passou a viver um regime militar na casa de Potifar. Mas mesmo em regime militar, ele permaneceu fiel a Deus. E Deus o fez prosperar também na casa de Potifar. José se destaca em sua casa entre seus irmãos. Agora José se destaca também na casa de um egípcio, apesar de ser estrangeiro. E apesar de ter sido acusado injustamente, de ter ido parar dentro de uma prisão, me parece, professor Wesley, que a história nos conta que também na prisão ele vai ter uma atitude excelente. É isso? Exatamente. José, ele é um dos maiores símbolos de caráter também em relação ao comportamento humano. Porque, como você bem mesmo citou, ele teve a oportunidade de deitar-se com a mulher de Potifar. E o texto bíblico, ele é bem enfático, ele diz que a mulher, ela tentava ele todos os dias. Não foi uma só negada. Ele não negou uma vez. Era todos os dias. Então, todos os dias ela martelava ali. Fica comigo, fica comigo, fica comigo. Mas ele permaneceu fiel aos seus princípios. Por quê? Porque é aquilo que nós estamos conversando aqui. Ele tinha tanto contato com o pai, que o caráter do pai foi muito bem formado nele. Então, possivelmente, o pai deve ter ensinado: a mulher do seu irmão é algo que você não deve chegar perto. Então, ele deve ter se lembrado. Falar, não, na hora que teve a oportunidade, ele falou: não, meu pai não me ensinou desse jeito. Meu pai não demonstrou que esse é o tipo de comportamento que eu devo ter. E aí ele é totalmente contrário a esse tipo de questão. Agora, o seu destaque na casa de Potifar e o seu destaque na prisão também diz respeito muito às suas habilidades pessoais. Deus, ele está apto a nos abençoar. Com certeza, todas as bênçãos estão disponíveis para todas as pessoas. Mas José mostra que, se você não desenvolver em si habilidades em que Deus possa olhar para você e disser: você é a ferramenta especial para que eu possa te utilizar em dado momento, desculpa te dizer, não vai cair do céu nada. Você precisa se prontificar. Eu quero galgar uma grande posição numa empresa. Então, busque estudar, busque aprender outros idiomas, busque ter conhecimento como gerenciar pessoas. Porque você vai ser a ferramenta acionada, e quando você for acionado, o seu conhecimento vai ser colocado à prova. E se você buscar a história de José, todo momento que o conhecimento dele foi posto à prova, ele se sobressaiu. Então, o destaque da vida de José se dá muito também às suas habilidades e à vontade de Deus em utilizá-lo. A história é realmente rica. O professor Wesley lembrou aqui sobre a resistência de José às tentações da mulher de Potifar. E o professor Edson, no tópico 1, ele falou que o pai amava José por algumas razões, dentre elas o caráter de José. E se a gente voltar na história, a gente vai aprender que os irmãos de José não eram bem assim. A gente vai ter exemplo, professor Edson, de filhos de Jacó se deitando com mulheres de Jacó. A gente vai ter exemplo dos filhos de Jacó desobedecendo a ordem do pai e cometendo um assassinato em massa. É tanta história, a história é tão rica que a gente acaba voltando, e aí a gente vai adiante também. E, é claro, eu não quero perder o raciocínio, porque ainda no tópico de número 2,
a gente vai encontrar um José que se destaca na prisão e que, apesar de todos os problemas que ele estava enfrentando, e eram muitos, ele ainda consegue perceber a tristeza e a preocupação no olhar de outras pessoas e ainda assim ser instrumento de Deus. Professor Edson, conta um pouco para a gente sobre isso. Sim, nós observamos, quando José estava na prisão, ele poderia simplesmente ter se revoltado. Ele poderia dizer, mas eu fui fiel a Deus, eu fui vendido pelos meus irmãos, foi tirada da minha túnica, zombaram dos meus sonhos, eu fui jogado na cisterna, fui vendido como escravo, fui acusado injustamente e agora fui preso. Então agora eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de mais ninguém. Mas ele agiu totalmente diferente. Ele se preocupou com o próximo. Isso nos traz uma lição muito grande. Que não importa a situação a qual nós estejamos vivendo, nós precisamos nos preocupar com o próximo. Nós precisamos sempre estar atentos às pessoas ao nosso redor. O nosso mestre Jesus, ele falou que nós somos sal da terra e luz do mundo. O sal, ele serve para quê? Para dar sabor. Se nós comemos uma comida insípida e nós comemos uma comida com sal, nós vamos sentir a diferença. Há pessoas que comem sempre comida sem sal por motivos de saúde, mas aqueles que comem comida, que podem comer o sal normalmente, e quando comem a comida sem sal, elas já sentem a diferença. Elas já percebem que há algo ali. Opa, essa comida está boa. Se ela come a comida sem sal, ela já para e fala, nossa, está faltando sal aqui, está faltando alguma coisa. Então José, ele foi sal. Ele fez a diferença onde ele estava. Independente do lugar, ele fez a diferença. É interessante notar que José, ele enfrentou inveja, cisterna, prisão, calúnia, mas ele manteve-se fiel a Deus. Ele manteve o seu padrão de fidelidade e de servo de Deus. Professor Wesley, apesar do exemplo dado por José de se preocupar com o próximo, e isso não é recíproco, porque o copeiro volta para o palácio, mas se esquece da promessa que ele havia feito para José. José, agora, além de tudo, vai se sentir esquecido. É isso? José tem uma função muito expressiva quanto ao copeiro, quanto ao padeiro. Ele interpreta os seus sonhos. E o dizer dele, a um deles, é que citasse o nome dele ao faraó, porque ele estava ali injustamente, ele estava ali por algo que ele não havia feito. E como você bem mesmo disse, o homem não lembrou dele, esteve diante de faraó e fingiu que nada havia acontecido, mesmo ele trazendo uma lucidez quanto ao sonho dele, porque tudo que ele disse no sonho aconteceu. Então, assim, diante desse resultado, ele teria que ter dentro de si a obrigação. Fala, aconteceu aquele sonho, ele interpretou meu sonho, o sonho aconteceu, então a minha atitude de falar o nome dele para faraó é o mínimo que eu posso fazer. Mas ele não fez. Diante de tudo isso, José, ele se sente injustiçado, se sente triste, ele se sente escanteado, mas, como nosso professor Edson disse, ele se permanece fiel a Deus. Ele permanece voltado às coisas do nosso Senhor. E assim, é claro que a narrativa bíblica ela não consegue trazer todos os momentos da história de José. Ela traz pontos pontuais, ela traz momentos que, para que nós possamos pensar, para que nós possamos criar linha de raciocínio. Mas eu imagino em uma noite ali, José deitado em sua cama, na prisão, pensando, poxa, eu interpretei o sonho daquele cara. Eu fiz com que ele entendesse que o momento que ele estava vivendo passou por tudo aquilo que eu disse para ele. Mas ele não lembrou de mim. E ele não tendo lembrado dele, não fez com que, como nosso professor o Edson citou, é algo fantástico, ele não deixou de ser fiel a Deus, ele não excomungou, ele não praguejou. Ele continuou ali firme e forte na sua fé em Deus. Glória a Deus. É muito especial aprender com José. A gente vai agora para o tópico 3 e as nossas considerações finais, porque apesar de aparentemente José ter sido esquecido pelo homem, Deus não se esqueceu de José. Os sonhos de José foram dados por Deus, e Deus é fiel, ainda que uma mãe se esqueça do filho do seu ventre.
Eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Professor Edson, quero ouvir um pouco das suas considerações finais, baseados em tudo que falamos e em tudo que estamos vivendo. Professor Orlando, eu inicio essas considerações finais com uma frase que diz que o Deus que deu sonhos a José é o mesmo Deus que realizou esses sonhos. Observemos que, entre o momento em que ele recebeu a túnica do seu pai, aquela túnica que simbolizava que ele seria um administrador, e o momento em que ele foi colocado como governador do Egito, passou-se um tempo. Durante todo esse tempo, José ele viveu uma história com Deus. Durante todo esse tempo, como nós já falamos aqui hoje, ele não deixou de ser fiel a Deus. José não permitiu que nada interferisse no seu relacionamento com Deus. José, ele teve uma história própria com Deus. Ele não viveu o tempo todo da história dos seus antepassados. Ele precisou viver a sua própria história. E trazendo para os nossos dias, é isso que nós temos. Nós estamos vivendo a nossa própria história com Deus. O Deus que nos dá sonhos, o Deus que nos faz promessas, é o Deus que realiza as promessas, é o Deus que realiza os sonhos. Mas nós devemos ter sempre em mente que entre o momento em que Deus faz a promessa e o momento em que Deus realiza a promessa, há um tempo de amadurecimento. Que coisa linda. Vamos ouvir também as considerações finais do meu amigo professor Wesley. Bom, vamos trazer a chave hermenêutica de toda a Bíblia Sagrada. Quem é ela? Jesus Cristo. Jesus Cristo, ao ministrar um de seus sermões, ele disse assim, se alguém falar mal de você, você fala bem dele. Se te pedir para andar 1 milha, você anda 2. Se bater no seu rosto, você dá outra face. E qual que é a equiparação de José com Jesus? Até por ele ser uma representatividade de Jesus no Antigo Testamento, pela figura que ele figurou ali na Bíblia Sagrada. José tinha tudo para reputar maldade sobre a vida de seus irmãos, por tudo que eles tinham feito a ele. Porque, pensa comigo, você ser vendido como escravo, passar por uma prisão, porque não parece fácil você ficar preso. Não parece fácil você viver dentro de uma cultura que não é sua. Não parece fácil viver em um país que não é seu. Não parece fácil viver longe do seu pai, dos seus irmãos, da sua alimentação. Mas José passou por tudo isso. E quando ele teve a oportunidade de dizer assim, pode matar todos os meus irmãos, porque o que eles fizeram comigo é digno de morte. Sabe o que ele faz? Manda trazer todos aqui para a terra do Egito. E eu vou distribuir na mão de cada um. Ele distribui o melhor de toda a terra para que eles possam viver a vida deles. E qual que é a contextualização dessa história nas nossas vidas? Nós precisamos nos desprender de momentos ruins que nos fizeram, de coisas difíceis que nos causaram, porque isso só vai fazer mal para você. Isso só vai te deixar preso ao passado e deixar de viver as coisas lindas do futuro. Então, se te fizeram mal, falaram mal de você, te judiaram na infância, não sei, entre tantos acontecimentos, porque a vida é dura mesmo. Se desprende disso, esquece isso daí, perdoa e vamos viver a vida, porque a vida tem o melhor para nós, Deus tem o melhor para nós. Se nos desprendermos disso, com certeza as maravilhas de Deus vão acontecer. Então essas são as considerações finais e que Deus te abençoe. Que aula abençoada. No tópico 1 a gente aprendeu que a inveja gera crises na família e deve ser evitada. No tópico 2, a gente aprende que assim como foi com José na prisão, o Senhor estará conosco em todos os lugares. E no tópico de número 3, a gente aprende que precisamos ter em mente de que a hora da honra chegará. Deus nos fará subir os degraus que nos conduzirão à vitória. A conclusão, as Santas Escrituras descrevem com todo zelo que mesmo José sendo traído, vendido, injustiçado, aprisionado, ele nunca renunciou sua fé no Senhor. E após ser exaltado no Egito, não se esqueceu do plano divino.
A gente precisa aprender que as adversidades geram oportunidades e que Deus continua no controle de tudo. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Meu convite agora é para que você reúna a sua família. Feche os seus olhos. Nós vamos orar a Deus nesse momento. Senhor Deus dos céus, Pai, nós estamos na Tua presença e Te glorificamos pelo privilégio de estarmos diante de Ti. Te glorificamos pela Tua palavra, pela oportunidade de aprendermos com a história de José. Pai, que nós possamos compreender que mesmo quando as adversidades vierem, mesmo quando houver inveja, traição, injustiça, abandono, tudo isso não pode mudar aquilo que nós aprendemos no convívio, no relacionamento e na proximidade contigo. Pai, nós queremos estar sempre sob os teus cuidados. E quando em algum momento precisarmos demonstrar o caráter do convívio contigo, que nós possamos colocar isso tudo em prática. Senhor, cuida desta família, cuida destes teus servos que nesse momento estão falando contigo. Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos e nós bendizemos o teu santo nome. Mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. E eu quero já estender o convite para que você não perca a nossa aula de número 3. Diante do caos iminente, Deus nos concede o escape. Lembre-se sempre, a EBD Ademauá é feita para você. Que Deus te abençoe.